A tripulação do voo 705 da FedEx nem imagina que logo terá que se defender contra um determinado ataque cuja intenção é matá-los. O voo 705 nunca chegaria ao seu destino final. Nós tentamos decolar. Os investigadores descobrirão um plano meticuloso e um motivo desesperado. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatos de testemunhas oculares. Abril de 1994. Um avião de carga da FedEx está a caminho da Califórnia. É um dia perfeito para voar. Altímetros. 9 e 2 aqui. Mas fora da cabine, uma tragédia está prestes a se desenrolar. Os pilotos do voo 705 da FedEx estão a segundos de uma situação sem precedentes. O que é isso? Meu Deus! Parem! Que é isso? Centro, emergência. Mas me diga, ele tentou decolar? Precisamos de ambulância e uma intervenção armada. Herói nas alturas. Dia 7 de abril de 1994, sede da Federal Express em Memphis, Tennessee. Servindo 171 países, a companhia entrega mais de 2 milhões de pacotes por dia e trabalha com prazos apertados. As condições para voo estão perfeitas no aeroporto de Memphis. O voo 705 da FedEx para San José, Califórnia, está se preparando para partir com uma tripulação de 3 homens. Tem algum stand-by para embarcar no voo da tarde para São José? Nenhum. Auburn Calloway, de 42 anos, é engenheiro de voo. Ele espera conseguir uma carona no voo 705 por razões pessoais. Obrigado. Os funcionários têm o privilégio de voar de graça. Eles são conhecidos como stand-bys. O engenheiro de voo Andy Peterson, de 39 anos, é o primeiro membro da tripulação a chegar no avião. Andy Peterson. Auburn Calloway. Ele fica surpreso ao encontrar Auburn Calloway a bordo. Meu primeiro pensamento foi, devem ter chamado outra pessoa para esse voo e agora nós temos 2 engenheiros. Então eu disse oi para ele e perguntei se ele estava pegando uma carona até São José. E ele disse que sim, que era stand-by e ia pegar carona. Peterson, que trabalha há 5 anos com a FedEx, descobre uma coisa em comum durante sua verificação pré-voo. O botão do gravador de vozes da cabine, ou CVR, está na posição desligado. Surpreso, Peterson liga-o. O CVR grava toda a comunicação durante o voo. É uma ferramenta essencial nas investigações de tragédias aéreas. Nenhuma aeronave comercial grande pode voar sem ele. O interruptor de circuito do gravador de vozes da cabine estava levantado, o que significa que estava desligado. E eu nunca tinha visto aquela situação antes e pensei que estranho. O piloto David Sanders, de 49 anos, e o copiloto James Tucker, de 42, são os próximos a embarcar e se preparar para a partida. Auburn Calloway. Algum problema de pegar carona até a Califórnia? Não, claro que não. Não tem problema nenhum. Pode vir. Você toca violão? É, um pouco. Ele era legal, era calmo, nada nele indicava que ele fosse um louco. Eu notei que ele estava levando um violão no estojo. Estava à direita, na frente da rede 9G. E eu não vi a hora de entrar na cabine e começar a fazer a verificação, porque tínhamos muito a fazer. Mas algo estava estranho. Eles não sabiam, mas Calloway tinha sido escalado como engenheiro de voo no voo 705. Porém, ele e sua equipe haviam excedido suas horas de voo por apenas 1 minuto no dia anterior, então foram substituídos, mas Calloway estava determinado a pegar o voo 705, não importava como. Acho que vamos voar. Espero que esteja tudo funcionando. Quando eu voltei e entrei de novo na cabine, notei que o interruptor de circuito do gravador de vozes da cabine estava levantado outra vez.
Eu liguei novamente e decidi que ia ficar ali para ver se dessa vez nada aconteceria. Em vez de chamar a manutenção, eu ia ficar ali vendo se ele ia levantar de novo. E se fosse o caso, eu ia chamar a manutenção porque é um item importante. A tripulação está voando junta pela primeira vez. Tanto Tucker quanto Sanders são ex-oficiais da Marinha. Sanders trabalha para a FedEx há 20 anos. James Tucker, que tem mulher e 3 filhos, trabalha para a companhia há 10 anos. Nenhum deles conhece Calloway ou suas razões para estar nesse voo. FedEx 705 tem permissão para decolar. FedEx 705 prontos para decolar. Recolher trem de pouso. Recolhendo. O voo 705 da FedEx está no ar em direção ao oeste. O tempo na Califórnia está claro e se tudo sair como planejado, eles estarão de volta em 10 horas. Mas na área de cargas, Auburn Calloway está traçando um plano diferente. Um plano que ele vinha moldando e remoldando há dias. Como brilhante jogador de xadrez que é, Calloway tinha pensado em todos os seus movimentos. Ter sido substituído por outra tripulação no voo desse dia foi um golpe inesperado, mas nada que ele não pudesse aguentar. Ainda em casa naquela manhã, Calloway tinha feito pequenos ajustes em seus planos. A mochila que ele tinha planejado levar em sua jornada estava no concerto. Em vez da mochila, ele pega um estojo de violão. Como empregado da companhia, é improvável que seja revistado, e um estojo de violão parecia inocente o bastante. Ele conseguiu algo que nenhum outro afro-americano havia conseguido. Calloway se formou na Universidade de Stanford em 1974. Tornou-se piloto da Marinha e piloto de jatos comerciais. Mas seus 5 anos na FedEx tinham sido como engenheiro de voo. Ele era muito inteligente, uma pessoa persuasiva, que conseguia os seus objetivos e teve diante de si a oportunidade de uma carreira tremendamente positiva. Ele era casado e tinha filhos e família, e parecia que ele era parte do sonho americano, do sonho da família americana. Antes de ir para o aeroporto, Calloway põe alguns documentos importantes na cama. Entre eles estava seu testamento. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. O voo 705 da FedEx está a vários minutos fora de Memphis, ainda subindo e ultrapassando os 5.800 metros. Jim Tucker está pilotando o avião, usando o modo de controle de voo e aproveitando para desfrutar do céu claro da tarde. A alguns metros de distância está Auburn Calloway, e com ele estão as frustradas expectativas de uma carreira brilhante e de um casamento que acabou em lágrimas. Depois que a decolagem acabar. Calloway tem um terrível plano. O estojo de violão que ele carrega tem vários martelos e uma lança. Fora das vistas da tripulação, ele prepara as armas. Para ter sucesso, Calloway terá que agir depressa. A velocidade e força serão essenciais. Calloway é ex-piloto da Marinha e especialista em artes marciais, portanto, velocidade e força fazem parte de seu background. O plano original era atacar a tripulação original, que era formada de 2 indivíduos. Uma mulher, que era muito mais frágil do que os homens, da tripulação do voo 705 que ele feriu. Não, eu moro em Fishville. Fishville? Ótimo lugar. A porta da cabine estava aberta. E eu vi o Calloway entrando. Eu o vi com o canto dos olhos. Eu só vi o braço dele meio perto e pensei, eu acho que ele vem vindo aqui para conversar. O que é isso? Foi uma dor horrível. Foi uma dor que
até me cegou. Eu não fiquei inconsciente, mas eu perdi a capacidade de pensar, pelo menos por 45 segundos. A tripulação está em choque e confusa. O que eu vi foi simples. Um rosto e os olhos dele. E um objeto vindo em minha direção. Eu não percebi nenhuma emoção nele, nenhum ódio, nem raiva. Eu só vi uma ameaça, mas não sabia que ameaça era aquela. Para mim foi chocante ver um membro da tripulação, um piloto de uniforme, atacar outro piloto assim. Nunca se ouviu isso na indústria da aeronave. Embora terrivelmente feridos, Peterson e Tucker ainda estão vivos. Levanta, pega ele! Calloway rapidamente sai da cabine. Sem saber sobre os ferimentos um do outro, os tripulantes começam a se mobilizar. Calloway tem um plano B. A lança fora da cabine é uma arma mortal. Sentem! Sentem! Voltem para os seus lugares! Essa arma é de verdade, eu mato todos vocês! Eu estava meio desequilibrado, mas mesmo assim vi a lança e pensei, bom, a única coisa a fazer é tentar pegá-la. Então eu peguei a lança, a ponta tinha uns 10 centímetros para fora, mais ou menos. Então eu peguei pela ponta e tentei segurá-la bem forte. Tucker faz algo que Calloway não estava esperando. Ele faz o avião mergulhar em uma repentina descida de 15 graus. O avião atira os homens em luta para fora da cabine para a parte de trás do avião. Eu já tinha percebido que o que eu tinha nas mãos era provavelmente uma das melhores armas disponíveis, ou seja, a própria aeronave. Tucker não tinha sido apenas piloto da Marinha, mas também um instrutor de aviões de combate A4. Sua experiência como piloto de caça em poucos minutos se provaria valiosa. Eu estava olhando para a situação como se fosse uma situação de manobra de combate no ar. Pega ele! Na comunidade dos pilotos de caça da Marinha, nós fomos ensinados que a primeira coisa a fazer numa situação dessas é lutar. Você torna a situação e o bandido imprevisíveis e usa a imprevisibilidade dele contra ele mesmo. E aí você mata a charada. Mas o piloto não para aí. Tucker imediatamente gira a enorme aeronave para a esquerda em uma manobra acrobática para tentar desarmar Calloway. Os homens rolam sobre a cortina de fumaça à esquerda do avião. Eu sabia que tinha que fazer algo bem abrupto, muito rude, alguma coisa que ele não estivesse esperando. Tucker não sabe se girar o avião ajudará Sanders e Peterson enquanto eles tentam dominar Calloway. Os homens continuam à esquerda do avião. A tripulação está perdendo sangue e força rapidamente. Tucker continua a executar manobras tentando manter uma referência visual de fora pela janela ao lado do capitão. Peguem ele que eu controlo o avião. Fiz o avião rolar e ir completamente no sentido vertical, mas nesse ponto em particular, se eu continuasse girando o avião, eu realmente não poderia ver o que estava fazendo. A cabine de um avião não é um telhado de vidro onde você tem visão total, ele tem janelas grandes, mas quando você executa essas manobras, na verdade, você não consegue ver muito o que está fazendo. Então eu virei o avião cerca de 140 graus até o ponto onde eu ainda podia ver a lateral, à medida que o nariz do avião começava a aparecer. Tucker leva o DC-10 de 250 mil quilos a um ângulo de 140 graus, deixando-o quase de ponta cabeça. Aeronaves comerciais nunca devem girar mais de 60 graus. Os homens continuam sua luta no teto da aeronave. Calloway alcança o martelo e atinge Sanders na cabeça. Tucker decide colocar o avião em um mergulho íngreme, uma atitude arriscada, mas inteligente. As forças G do mergulho empurram os homens de volta à cortina de fumaça.
O avião está viajando a uma velocidade muito perigosa. Tucker está fazendo exigências para as quais a aeronave não fora projetada. DC-10 nunca deveriam estar voando a mais de 695 km por hora. Tucker está a mais de 800. Nenhum DC-10 na história viajou tão rápido e sobreviveu. O indicador de velocidade do ar estava maximizado. Ele tinha atingido o ponto que chamamos de Barbie Pole. O avião não consegue ir mais depressa, mas você sabe que está indo um pouco mais depressa do que está indicando ali por causa do que você normalmente não ouve em velocidade mais baixa em um jato daquele tamanho. E uma delas é o som incrível do vento entrando na cabine. Com a velocidade do ar aumentada, o fluxo de ar sobre o estabilizador ficou distorcido. Os niveladores começaram a balançar para frente e para trás. Se a agitação ficasse mais forte, os controles poderiam tornar-se inoperantes e Tucker não teria como tirar o avião do mergulho. Se eu não tomasse uma atitude rápida, talvez o avião explodisse, porque eu estava trazendo a aeronave a um fenômeno conhecido como match tuck, onde ela fica balançando porque a velocidade do ar está aumentando muito e o vento também está passando sobre a superfície da asa, forçando o avião a fazer coisas que ele não foi projetado para fazer. O ferimento do lado esquerdo do cérebro de Tucker está começando a paralisar as funções do lado direito de seu corpo. Tucker nota algo alarmante. O avião está a uma velocidade incrível porque os aceleradores foram deixados no automático desde a decolagem. O DC-10 está agora em um mergulho vertical, com os motores trabalhando a força total. Tucker precisa usar sua única mão boa para desacelerar o avião. Com a força reduzida, o DC-10 ainda não está fora de perigo. Apesar das manobras de Tucker, Calloway ainda está levando vantagem. Calloway me deu um terceiro golpe bem em cima da cabeça, quase me deixando inconsciente. Minha visão começou a embaralhar. Eu achei que fosse desmaiar. Enquanto Tucker começa a tirar o avião do mergulho cuidadosamente, a força do plano estabilizador aumenta. Os painéis de equilíbrio e contrapeso que ajudam os pilotos a manipular o plano estabilizador se soltam e começam a enrugar a fuselagem do estabilizador. Tucker teme que ele tenha forçado demais durante o mergulho. Toda a superfície na seção da cauda do avião está ameaçada de soltar. A força de Sanders está quase no fim e a cabeça de Peterson está sangrando em profusão por causa de uma artéria temporal perfurada. De alguma maneira, eles conseguem contra-atacar o agressor. As forças G começaram a reduzir quando ele começou a nivelar, estabilizando o mergulho. Aí eu vi o martelo nas mãos de Calloway. Eu tentei pegá-lo com ambas as mãos e tirá-lo da mão dele. Sanders acredita que este foi um ponto de virada. Solta isso! Solta isso! O avião está a salvo por enquanto. Cerca de 1 minuto depois do começo do ataque, Tucker finalmente tem uma chance de mandar um rádio para Memphis. Centro, emergência. O controlador de tráfego aéreo, Ken Flashman, e seu funcionário recebem o pedido de emergência de Tucker. Aeronave em emergência, repita. Centro, emergência. Aeronave em emergência, repita. Centro, escutem. Express 705. Eu fui ferido. Fomos atacados. Alguém tentou controlar o avião. Me deem um vetor, por favor. Estamos voltando para Memphis. Depressa. Express 705. Voa em direção a 095, direto para Memphis. 095. Direto para Memphis. Chamem uma ambulância e alerta total no aeroporto. Memphis, ainda estão me ouvindo? Afirmativo, 705. Desçam e mantenham-se a 10.000. Flashman toma as providências no caso de o sequestrador ter uma arma. Se ele conseguir fazer o avião descer a 3.000 metros, um buraco de bala na fuselagem não causará uma descompressão explosiva. Tucker ouve a briga aumentar fora da cabine. Mais uma vez, ele usa sua única arma, o avião. A manobra atira os homens na lateral do avião. Solta a lança! Continuem conversando comigo. Ok? Express 705, afirmativo.
Se precisarem de alguma ambulância, avisem que providenciaremos. Certo. Vamos precisar de uma ambulância. E precisamos de intervenção armada também. Avise a SWAT que ele está pedindo intervenção armada. Flashman reconhece o termo intervenção armada como o pedido mais sério que um piloto pode fazer. Isso significa que eles querem oficiais armados para abordar o avião na aterrissagem. A aproximação de Memphis tem que ser alertada. Temos uma emergência, Express 750. Houve tentativa de sequestro no avião. Tentativa de sequestro? Certo. Contatem o radar. Ponham ele em 119.1. Paul Candolino, um controlador veterano de 44 anos, agora localiza o voo 705 em sua tela de radar. Mas algo está errado. O avião está se afastando do aeroporto. Parece que o sequestrador tomou o avião. A tripulação do voo 705 da FedEx foi atacada por um colega e declarou emergência. O controle de tráfego aéreo observa sem poder ajudar enquanto o avião se afasta do aeroporto. O copiloto James Tucker está levando o DC-10, sua melhor arma, ao limite. Agora ele força o avião, girando a enorme aeronave para a direção oposta. Tucker, com sua experiência militar, reverte o giro, mantendo suas manobras imprevisíveis. Eu estava sozinho na cabine. A luta ainda estava sendo travada lá atrás e eu não sabia quem estava ganhando nem quem estava perdendo. Foi realmente a única vez em que eu tive tempo para ficar com medo. Eu me lembro que foi uma situação horrível. Pensar que talvez Auburn estivesse ganhando. 3 minutos e meio depois do ataque, embora ferido, Auburn Calloway não solta a lança. Ajuda, ele está me mordendo! Eu estava com raiva naquele momento, então quando eu o atingi foi com a intenção de incapacitá-lo e eliminar sua habilidade de lutar. Não matar, mas feri-lo o suficiente de maneira que ele não conseguisse mais lutar. Então, quando eu girei o martelo, foi com toda a força que eu tinha. Sanders e Peterson dominam Calloway momentaneamente. Oi no piloto automático que vem aqui! O capitão está gritando para Tucker vir ajudar, mas ele é o único que está pilotando o avião. Express 705, contate a aproximação de Memphis a 19.1. Eles já sabem da sua emergência. Peça um canal único de frequência. Um canal único de frequência, entendido. Vamos passar isso adiante. 119.1. Foi no piloto automático! Venha, Jim, depressa! Tucker! Foi provavelmente o pedido mais estranho que eu já tinha recebido, porque eu era a única pessoa que estava ali na cabine. Largar tudo ali e ir ajudá-lo significava que eu teria, primeiro, que levantar, coisa que até o momento eu não sabia se conseguiria fazer. Eu tentei levantar e foi muito difícil. Jim Tucker, com uma fratura no crânio e só um lado do corpo funcionando, põe o avião no piloto automático e luta para sair de seu assento e ir ajudar. Espere, eu já estou indo! Piloto automático. Mas o avião ainda não tinha se estabilizado completamente para que o piloto automático pudesse assumir. Ok. Agora não há ninguém pilotando o avião. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos no Nat Geo. 705, estão me ouvindo? Paul Candolino tenta estabelecer contato pelo rádio com o voo 705, mas não há resposta. O radar deles mostra que o avião foi para o norte, depois para o oeste e finalmente para sudoeste, afastando-se do aeroporto. Só havia um estranho silêncio. Qualquer coisa podia ter acontecido no avião. Quando eu entrei na área de carga, eu fiquei absolutamente surpreso com o que eu vi. Todos os 3 indivíduos estavam completamente cobertos de sangue. Auburn Calloway estava de costas. Havia papéis por toda parte. Dava para ver que a cobertura dos assentos normais em uma aeronave comercial, estava toda rasgada. Havia marcas de sangue no teto da aeronave e casacos que tinham caído dos compartimentos. Era uma perfeita carnificina. Sanders desarmou Calloway e deu a lança a Tucker. Se mexer um dedo, eu te mato. Fica de olho nele, eu fico com um avião.
Pode ir. Tô indo. Eles decidem que Sanders, o piloto, deve levar o avião de volta a Memphis. Pega isso. Tucker quer as armas o mais longe possível de Calloway e pede que Sanders as leve com ele para a cabine. Em uma situação de emergência, espera-se que o capitão pilote. Mas eu estava meio tonto por causa da luta. E não tinha certeza da direção do avião. Também não tinha certeza sobre as condições dele. Mas parecia que ele estava voando normal. Eu estava sangrando muito na parte de cima da cabeça e não conseguia enxergar com meu olho esquerdo. Pensei que a luta tivesse terminado, porque eu tinha atingido Calloway 4 vezes na cabeça com um martelo de meio quilo com toda a minha força. Ele tinha parado de reagir e estava sangrando como se estivesse muito ferido. Tucker não pode mais dizer se sua mão está segurando a lança ou não. Os golpes que ele levou na cabeça fizeram o sangue coagular em seu cérebro e prejudicaram seu sentido do tato. Quero levantar! Deixa eu levantar! Eu não brigo mais! Por favor, eu não consigo respirar! Embora ferido com várias aberturas em seu crânio, Albert Calloway não merece confiança. Ambos os pilotos sabem que suas forças estão se esgotando. Preciso respirar! Sanders, de volta ao assento do piloto, precisa levar o avião para o solo. E depressa. Memphis, está me ouvindo? Quem fala é Express 705? 705, isso mesmo. Express 705, Memphis, entendido. Estou ouvindo. Podem ir direto a Memphis se conseguirem pouse na pista 9. O altímetro é 30.29R. Entenderam que estamos declarando emergência? Precisamos de uma equipe de segurança na aterrissagem. Vamos tentar parar na pista. O capitão Sanders, sem os óculos e com sangue escorrendo nos olhos, acha que o avião está em seu curso de volta para o aeroporto. Mas, na verdade, ele ainda está indo para sudoeste, para longe de Memphis, a mais de 550 km por hora. Entendido. Express 705, tudo sob controle ou ainda está progredindo? Parece que controlamos. Candolino quer avisar o piloto, mas está com medo que a tripulação ainda esteja sob ataque tentando confundir o sequestrador voando na direção errada. Express 705, conseguem fazer a volta e ir para o aeroporto? Sim, me dê um vetor. 100, vetor Memphis. Sanders assume o avião e estabelece o curso de volta ao aeroporto. Estamos indo para o aeroporto. Por enquanto, a situação no DC-10 parece estar sob controle, mas uma possível tragédia está prestes a acontecer. No aeroporto de Memphis, o pessoal de emergência começa a tomar posição. Precisamos de segurança quando aterrissarmos. Vou tentar parar na pista. Um avião de carga da FedEx está prestes a aterrissar depois que um sequestrador tentou assumir o controle. Toda a tripulação está seriamente ferida. O paramédico David Tigg é um dos primeiros a receber o chamado. Eles anunciaram a situação pelo sistema de alto-falantes no Centro de Controle de Tráfego Aéreo. E eu era novo ali, e então eu não conseguia entender muito bem. Mas entendi as palavras sequestrador e mais alguma coisa. E fui avisado que havia um sequestrador a bordo do avião. E depois fomos até a pista, a bordo do avião. E depois fomos até a pista onde o avião deveria pousar. O avião está indo em direção à segurança do aeroporto de Memphis, mas estar por si só também é outra possibilidade assustadora. A aeronave está com mais de 18 toneladas acima do peso recomendado para a aterrissagem, com mais de 38 mil quilos de combustível ainda em seus tanques. Em muitas situações de pousos de emergência, há tempo e oportunidade de se jogar fora o excesso de combustível. Mas Sanders sabe que os niveladores estão longe demais para serem acessados em segurança. O piloto precisa levantar e ir até onde fica o engenheiro, onde estão os botões que liberam o combustível e virar os botões na posição de soltar combustível. Então, é praticamente impossível o piloto soltar o combustível enquanto está tentando pilotar o avião. Fora da cabine, Auburn Calloway ainda não desistiu da luta. Ele se arrasta com Tucker e Peterson em cima dele. Ele espera conseguir força suficiente para ficar de pé outra vez e assim recobrar a vantagem. Ele estava usando os polegares para tentar arrancar os meus olhos. Estava fazendo o possível para me separar de Andy.
Juntos poderíamos levar vantagem sobre ele, mas sozinho ficava muito difícil. Então, era certamente uma luta contra o relógio, porque ele estava ficando mais forte e nós mais fracos. Eu sabia que se ele voltasse à cabine, estaríamos perdidos. E sabia que tínhamos que mantê-lo de alguma maneira fora da cabine. Estávamos nos aproximando dos 2.100 metros e a briga tinha começado outra vez e era tão violenta e o som era tão alto que era como se eu estivesse lá do lado deles. Ficou tão alto e violento que, nos aproximando de 2.100 metros, eu decidi que ia nivelar o avião, ligar o piloto automático, sair da cabine e matar Calloway. A situação era tão séria que faria isso. O DC-10 está a menos de 40 quilômetros do aeroporto de Memphis. Ele está sob controle? Eu não sei. O som da luta preocupa Sanders. Ele decide que aquilo tem que terminar. Eu soltei meu cinto de segurança, saí do meu assento e fui para a parte de trás do avião. O Jim Tucker me disse, David, acho que ele está sob controle agora. E eu perguntei, tem certeza? Tenho sim. Eu acho que ele está sob controle. Eu voltei para a cabine, sentei do lado esquerdo do avião e continuei a descida para o aeroporto. Express 705, verifiquem se a situação ainda está sob controle. Sim, está tudo bem, mais ou menos controlada. O vento está 0305. A pista 9 está pronta. Pista pronta? Agora Sanders vai enfrentar outra possibilidade de tragédia. O atraso causado pelo fato de ele ter saído de seu assento significa que ele está acima da velocidade normal para a aproximação. Ele não será capaz de diminuir a velocidade do avião depressa o suficiente para aterrissar na pista 9. Vou fazer o trecho 36 esquerda. A pista 36 tem mais de 2.800 metros de comprimento e é perpendicular ao caminho que o avião fará. Para aterrissar ali, ele precisará fazer uma série de curvas, manobras razoáveis para caças ou aviões menores. Mas para um DC-10 sobrecarregado, pilotado por um homem ferido, isso é quase impossível. Primeiro ele precisa virar 90 graus à direita, voar paralelo à pista e depois executar um giro de 180 graus. Certo, Express 705, pista 36 à esquerda esperando para aterrissagem. Visual claro, aproximação da 36, esquerda, o vento está 0508. Sanders precisa ignorar os avisos do computador e levar o avião além de seus limites operacionais normais. O avião está quase de lado. De repente ele virou o avião para cima. Parecia que era um caça em uma curva fechada. E depois ele desapareceu atrás do terminal. E quando ele baixou o suficiente, não deu mais para ver. A princípio, eu achei que ele tinha batido, porque tinha algumas construções ali em andamento no aeroporto naquela época. E tinha fumaça saindo ao sul do terminal para onde eles estavam indo. Um martelo foi deixado no chão. Está pegando o martelo! Os homens lutam para alcançar o martelo. Esta poderá ser a última chance que Calloway tem de assumir o controle. Sanders virou 90 graus ao sul, voando paralelo à pista 36 à esquerda. O avião estava a provavelmente 90 metros acima do solo naquele momento. Os aceleradores estavam parados. Eles estavam nessa posição desde que eu saí dos 2.100 metros. Essa era uma força de motor fora do comum para se aterrissar com um grande avião. A gente sempre aterrissa com muita força, bastante força. Nesse caso, estava na posição parado porque eu queria que o avião diminuísse a velocidade. Assim, não excederíamos os limites do trem de pouso. Então, tocaríamos o solo a 360 km por hora ou menos. Com os flaps abertos e o trem de pouso abaixado, Sanders ainda está depressa demais e está sendo bombardeado por alarmes computadorizados de avisos. A pista tem 2.800 metros de comprimento. Um DC-10 normal precisa de apenas 1.900 metros para parar. Mas o voo 705 está pesado demais. Mesmo essa pista poderá não ser longa o suficiente. Peterson consegue pela primeira vez pegar o martelo, mas ele está extremamente fraco devido à perda de sangue. Tenta acertar ele, Ed! Tenta acertar ele!
Eu estava quase implorando para ele fazer aquilo, sabe, para acertar o cara. Ele poderia nos atingir também. Acho que dei uma olhada fixa para ele, do tipo, do que você está falando? E ele olhou para mim como um pai olha para o filho, dizendo, você tem que fazer isso. Bata nele. O DC-10 está a apenas metros acima da pista, viajando a 382 km por hora. Sanders só pode esperar que ele não exploda os pneus ou vá além da pista. Por sorte, todos os 10 pneus suportaram o impacto da aterrissagem. O capitão David Sanders aterrissou o avião com apenas 300 metros de pista. A tripulação do voo 705 está em segurança no solo, mas ainda não está fora de perigo. Abra a porta. O escorregador estava coberto com um tipo de talco, então ele não gruda quando precisa ser aberto. Isso fez com que as pessoas deslizassem ao subir. A polícia e os bombeiros tentaram subir pelo escorregador. Um dos bombeiros quase conseguiu subir. E eu abri a porta do avião e puxei ele a bordo. Quem é o agressor? O atacante é ele. Tinha sangue em toda parte. Por todo o teto, nos assentos, na pequena área, estava tudo coberto de sangue. Você tem algemas? Não. Então é melhor pegar uma, porque esse filho da mãe é perigoso. Eu preciso de algemas, você pode me dar uma? Tig recebe um par de algemas. Fica aqui, no meio da corrente. Ai! Tira o seu pé de cima de mim! Está me machucando! Sanders segura Calloway enquanto Tig examina Peterson, que quase não tem pulso. Ele foi o primeiro tripulante a sair da aeronave. Sanders é o último tripulante a bordo. Quando eu estava na porta do avião, senti uma certa euforia que nunca tinha vivido antes. Foi a sensação de que eu já havia estado ali e tinha voltado e vencido. Os 3 tripulantes do voo 705 sofreram o ataque de um colega e estão seriamente feridos. O copiloto Jim Tucker tem pedaços de ossos no cérebro. A vida do engenheiro de voo Andy Peterson está em jogo devido à grande perda de sangue. Os dois estão em condições críticas. Os homens feridos são levados às pressas ao centro médico de Memphis. O piloto David Sanders divide uma ambulância com Tucker. Apenas durante o percurso até o hospital ele percebe a extensão e a seriedade dos ferimentos de seu copiloto. Tucker é levado de maca. Ele não consegue andar. Vencido e sob custódia, Calloway também é levado para a mesma sala de emergência. Mas uma pergunta importante permanece. Por que Auburn Calloway atacou a tripulação do voo 705? A história começa a se desdobrar. Divorciado em 1990, Auburn Calloway ainda tenta sustentar a ex-esposa e seus 2 filhos e quer garantir seu futuro financeiro. Estava muito interessado no bem-estar dos filhos, interessado em que eles não tivessem a mesma infância que ele teve. A evidência de um ataque suicida contra a FedEx cresce enquanto os investigadores procuram na aeronave e encontram uma carta que Calloway deixou para a mulher. Querida Pat, eu quero que você e as crianças saibam que eu vivi por vocês. Eu penso no bem-estar de vocês todos os dias. Mas como eu posso garantir ter dinheiro suficiente para a educação de Kila e Burn em Stanford? Ele era obsessivo quanto ao bem-estar dos filhos. Estava interessado nos filhos.
Acredito que ele estava interessado também no casamento dele. Agora eu sei que o casamento dele faliu ou estava falindo praticamente na época do incidente. Mas acredito que era difícil para Pat ser casada com ele. 7 de abril de 1994. A vida de Calloway tinha sido uma decepção após outra. O insucesso do casamento, as crianças que ele não pôde mandar para a universidade, o brilhante piloto que terminou como engenheiro de um avião de carga e agora um acontecimento chave. No dia seguinte, ele deveria comparecer a uma audiência da FedEx para falar sobre informações falsificadas da empresa. Durante nossas investigações, parece que ele falsificou para mais o número de horas de voo que ele tinha e a empresa estava verificando isso. Calloway devia estar com medo de ser despedido. Aos 42 anos apenas, sua vida profissional poderia estar terminada. Ele tem uma solução. O objetivo é o de deixar os filhos bem. O objetivo é escapar, eu acho, da dor de sua vida. Ele não pode continuar vivendo essa vida e ainda deixá-los bem, porque está prestes a perder a carreira. E agora ele não vai poder mais lhes dar o que gostaria. Mas a vida dele tem valor se for dada em acidente. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Calloway saca todo o dinheiro que pode e manda um total de $54 mil à sua ex-mulher. Mas seu seguro de vida vale cerca de $2,5 milhões se ele morrer em um acidente de trabalho. Eu preferiria morrer em uma data, local e por um método de minha própria escolha. Eu percebi há algum tempo que a minha segurança e o meu futuro estão ameaçados. Então, eu acho que já é hora de ir. Talvez ele acreditasse que a família pudesse receber o seguro máximo se ele fizesse com que tudo parecesse um acidente. Se era essa a ideia de Calloway, então seu plano era perfeito. Ele estava com as armas geralmente usadas em sequestro de aviões, martelo e uma lança. Depois de ferir a tripulação, ele tomaria o controle do avião. Uma bomba ou uma arma poderiam deixar traços no avião. Mas se os investigadores encontrassem uma lança ou martelos, seria muito difícil ligá-los ao ataque à tripulação. Eu acredito que seria impossível dizer a diferença entre o tipo de ferimento causado por um martelo e o tipo de ferimento que a pessoa teria em um grande acidente de avião. Auburn passou a semana imaginando isso, se preparando para morrer e deixar suas coisas em ordem. Calloway foi até a um advogado para mudar seu testamento antes de embarcar no voo da FedEx. Ele deixou um testamento na cama, de modo que fosse facilmente encontrado. Para qualquer acidente parecer um acidente, há um obstáculo-chave. O gravador de vozes da cabine do avião. Desligando-se esse gravador, não haveria prova nenhuma. Acho que podemos voar. Espero que tudo esteja funcionando. Se durante sua inspeção pré-voo Peterson descobrisse o botão desligado, isso seria um contratempo. Mas Calloway sabia que ele teria que pilotar o avião apenas por meia hora, o tempo de duração da fita. Depois de 30 minutos, qualquer gravação incriminadora desapareceria para sempre. Eu acho que ele ia fazer uma coisa horrível. Algo parecido com o que vimos no 11 de setembro. Se Calloway tivesse sido capaz de controlar o avião, ele poderia ter jogado o DC-10 com mais de 38 mil quilos de combustível a bordo em qualquer lugar, inclusive na sede da FedEx, matando seu empregador e um grande número de funcionários no solo. Seria a vingança máxima por ter sido injustiçado pela companhia. O voo 705 da FedEx durou 30 minutos, mas o impacto que ele causou durou anos. Embora Auburn Calloway tenha alegado insanidade temporária, em seu julgamento o júri não acreditou nele e o julgou culpado. No dia 11 de agosto de 1995, ele foi sentenciado à prisão perpétua em uma penitenciária federal. Ele não poderá apelar. Os pilotos desse voo são verdadeiros heróis. Foi incrível
como eles foram capazes de fazer o que fizeram, dados os ferimentos que tinham. Quando alguém é atingido com um martelo no crânio, pode haver uma irradiação e as rachaduras podem se alastrar no crânio e, se elas forem muito grandes, poderão causar rupturas nos ossos, no local onde o martelo atingiu o crânio. Essa aqui é uma réplica do meu crânio. O desenho foi feito por um aparelho de tomografia para dar a forma real do meu crânio e também a forma do defeito com o qual estávamos lidando aqui. Esta é a área onde eu fui atingido, no parietal esquerdo. Durante 1 ano e meio, eu fiquei com esse problema. Eu levei 2 anos e meio para me recuperar completamente, porque eu tive que aprender a andar, mascar chiclete e fiz 3 operações muito sérias. Eu fiz mais 2 operações nele depois da primeira e o acompanhei durante sua reabilitação. Eles têm um tipo de material que se encaixa exatamente na parte do meu crânio, a parte que sofreu os danos. E, é claro, ela é da grossura do crânio. É um tipo de acrílico chamado STD, ou substituição dura de tecido. No dia 26 de maio de 1994, a tripulação do voo 705 da FedEx foi condecorada pela Associação dos Pilotos com uma medalha de ouro por heroísmo, a mais alta honra que um piloto civil pode receber. Contudo, por causa da seriedade dos ferimentos, nenhum deles pôde voltar a pilotar novamente. Eu sempre pensei, eu vou lutar, eu vou superar isso. Mas então eles descobriram que eu tinha um leve problema de ataques. Eu não tenho mais esses ataques, mas é porque eu tomo medicamentos. E agora a única maneira de eu voar sem ter ninguém comigo seria sem medicamentos. E foi decretado que eu nunca mais poderei fazer isso, porque tenho que tomar medicamentos por toda a minha vida. Eu sinto saudades de voar. Toda vez que eu vejo um avião, eu fico imaginando para onde está indo. E sinto muita falta disso. Mas eu dou graças a Deus de ainda estar vivo e poder estar com a minha família. Sinto falta dos laços que você tem com os outros pilotos, tudo que a gente faz juntos. Eu sinto muita falta disso. Muita falta mesmo.